O nome de Jesus está sendo ovacionado, as pessoas falam dele, as pessoas o desejam, mas tem tempo para orar. Infelizmente a minha classe de pregadores e cantores estão viciados no ativismo espiritual, no ativismo da obra de Deus. Tem prazer em postar uma agenda de 30 dias, tem prazer em pegar o microfone e dizer: vim de tal lugar, vou para tal lugar, depois vou para tal lugar, e eu não tenho tempo, eu tenho que estar assim. Alguns pregadores assumem o microfone para contar sua agenda. Alguns deles parecem até Satanás: de onde vem, para onde vai, tem que falar. Quando na verdade o que mais importa para Deus não é a correria da agenda, mas é parar pelo menos debaixo da escada, no banheiro, no quarto, para falar com Ele. Jesus está ficando famoso, as multidões correm atrás de Jesus. Nós não podemos deixar que o nosso nome na boca das pessoas faça com que esqueçamos de orar em o nome do Senhor Jesus. Você não pode acostumar esse negócio de fazer toda a agenda, evangelizar segunda, ir para a igreja na terça, ensaiar na quarta, ir para o círculo na quinta, ir para o ensaio na sexta, ir para o negócio da banda no sábado, ir para a escola no domingo, ir para o churrasco à tarde, ir para o culto à noite, e não ter tempo na agenda para falar com quem te chama, te enche, te exalta, te levanta e te fortalece. A fama de Jesus se espalhava, e Jesus, olha o que diz a Bíblia, era procurado pela multidão. Agora, o que eu acho interessante, queridos, é que a Bíblia Sagrada diz que a multidão afluiu para ouvi-lo, no versículo 15. Eu sei que é incômodo, mas não é muito. Fala comigo, por favor. A multidão veio ouvi-lo. Nós que somos pregadores, nós que somos cantores, irmão, a gente gosta de pregar para a multidão, a gente gosta de cantar para a multidão. É maravilhoso ver o povo de Deus reunido, é maravilhoso ver a potência que a gente se torna quando a gente se une. Qual pregador que não quer pregar para uma multidão? Para de bobagem, para de hipocrisia. A gente gosta, é maravilhoso, é lindo, é chique, principalmente quando não fica aquelas andanças no meio do evento, bonitinhos como vocês estão aí, sentadinhos, comportados para ouvir a palavra. Vocês estão de parabéns, mas é o seguinte: Jesus está lá, a multidão está lá para ouvir Jesus. Ei, mas se fosse hoje, alguém até cantaria: Jesus, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. A multidão está inteira para ver Jesus. Se prepara para dar glória. Só quem não ora vai ficar voando. Que é isso? Mas quem ora vai pegar. Olha o versículo 15. A multidão afluiu para ouvi-lo. Versículo 16. Mas ele se retirou para orar. A gente empolga com a multidão do Facebook e não ora mais. Aí quando a gente vai tirar 10 minutos de oração, tem que postar, indo orar agora. Quem foi que te perguntou se orar é se esconder? Para que falar que vai orar? Orar é se humilhar, orar é se esconder de tudo e de todos, ficar só com o papai, tem que ficar se divulgando. A gente quer a multidão nas curtidas, a gente quer a multidão na live, a gente quer, eu estou falando nós, a gente quer a multidão dos compartilhamentos. Por causa do grito da multidão a gente não ora mais. Aí Pedro, que era o mais arrochado, Pedro, se fosse hoje, parece que tinha um perfil de nordestino: Senhor, para onde tu está indo, Senhor? O povo está aqui para te ouvir. Mas eu tenho que orar, Pedro. Mas olha o tamanho da multidão para tu pregar. O povo está aí para te ouvir e tu quer orar. Aí Jesus ia responder: é melhor falar com o Pai do que falar para a multidão. Mas Senhor, a multidão veio para te ouvir pregar, e o Senhor vai orar, porque o Senhor não prega primeiro e depois ora. Não, Pedro, é o contrário, tem que orar primeiro para depois pregar, Pedro. Tem que falar com
ninguém pode estar de pé diante dos homens sem antes ficar de joelhos diante de Deus. E ele se retirava para os desertos para orar. Com Jesus na escola da oração. Capítulo de número 6, anota, escreve e memoriza. Capítulo de número 6, versículos 12 e 13. E aconteceu que naqueles dias ele subiu ao monte para orar. Dá uma pausa aí, pegar os crentes do manto. Jesus subiu ao monte para. Tem gente subindo o monte atrás de profecia. Tem gente subindo o monte atrás de prosperidade. Tem gente subindo o monte atrás de riqueza. Quando Jesus foi levado ao monte, quem ofereceu riqueza, prosperidade e vitória fácil para Jesus em monte foi Satanás. Se crente subir em monte é para orar, se esconder, se humilhar. Jesus subiu para um propósito. Não foi dar uma de profeta lá em cima, porque a fama agora desrespeita pastor, a igreja não discerne a chamada dele, ele é de profecia reteté revelação, a igreja não quer ouvi-lo, a igreja não sente necessidade da ministração dele, ele vai para o monte inventar profecia para quem é rico e bater em quem é pobre. Jesus tinha um propósito, orar. Mas por que ele estava no monte? Isolar-se. Porque Jerusalém, uma cidade tumultuada, cidade muito cheia, barulhenta, muitas pedras na estrada, as calçadas, as estradas eram de pedras, aí tinha os cascos dos animais que batiam, tinha os soldados romanos gritando, olha, levando o ladrão, olha o crucificado, olha o bandido sendo crucificado, aí, as trombetas do templo, os mercadores, era muito barulho, aí Jesus se isolava, capítulo 5, ora no deserto. Capítulo 6, ele vai para um lugar mais isolado. Subiu ao monte para orar. E ele... Não, isso aqui está escrito mesmo? Deixa eu ver se está escrito mesmo. Está escrito mesmo. E ele passou a noite inteira orando a Deus. Rapaz, é ruim de dar glória a Deus no versículo desse. Por que você não ora? Ué, pastor, eu não oro porque eu não tenho tempo. Tempo não se tem, se cria. Se não dá para orar de dia, ora de noite. Orou a noite inteira. Por que você não tem tempo para orar? Ah, pastor, eu tenho muitos afazeres. Então bora para a Bíblia. Davi, guerreiro, rei, profeta, juiz, poeta, escritor, marido, pai, e disse 3 vezes: à tarde, à noite, de madrugada, invocarei o nome do Senhor. Ah, tu não tem tempo para orar? Não tenho tempo, não. Daniel capítulo 1, o mais sábio da Babilônia. Daniel capítulo 2, líder dos sábios na Babilônia. Daniel capítulo 4, conselheiro do rei. Daniel capítulo 5, terceiro governador na Babilônia. Capítulo 6 não é mais o império babilônico, são 2 impérios que se uniram, medos e persas. E diz a Bíblia que o rei desejava constituir 120 homens. No meio de 120, no meio de todo o reino, ele selecionou 120 homens, dos quais Daniel era um. Dos 120 ele selecionou 3. Dos 3, Daniel era o melhor. E com todos esses afazeres, diz a Bíblia que Daniel orava 3 vezes ao dia. Se a gente não ora, a gente peca. Se a gente peca, é porque a gente não ora. A oração pode nos afastar do pecado.
tão como o pecado pode nos afastar da oração. Quem deixa de orar peca. Quem peca automaticamente deixará de orar. Quem ora deixará de pecar. Para de mentir e falar que a masturbação é maior do que você. Para de mentir e falar que você não consegue largar o adultério. Para de ser hipócrita e dizer que você não consegue parar de roubar. Para de ser mentirosa e dizer que você não para de mentir. É melhor abrir a boca e dizer: eu não oro, porque não há pecado, não há fraqueza, que a oração não atraia o poder de Deus para nos transformar. Não há, não existe. Jesus passava a noite inteira orando, porque valorizava a comunhão com o Pai. Alisson, Neide, pastores, se tem alguém que não precisava orar, era Jesus. E mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo o mais santo, o santo, levava uma vida de oração. Aí eu me pergunto, por que a gente não ora? Aí eu vou ler. Passou a noite orando a Deus, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Ele passa a noite orando, aí quando amanhece, ele chama Pedro, Tiago, João, Felipe, André, Tomé, Mateus, Tadeu, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas. Qual o último nome? Não, para de graça. Qual o último nome? Jesus, o senhor está bem? Tô. O senhor orou mesmo? Orei. O senhor não orou direito? Não. Orei. Mas o senhor não dormiu nada? Não. O senhor só orou? Orei. O senhor já viu quem está no meio aí do pacote? Quem? Judas. O senhor orou direitinho? Porque Judas está aí. É porque eu oro que Judas está aqui. Agora, se Jesus, que leva uma vida de oração, Judas vem no pacote, imagina nós, que se empolga com terno, gravata, tamanho de Bíblia, se empolga com aparência. Se Jesus, com uma vida de oração, Judas vem no pacote, imagine nós. Jesus ora, escolhe os obreiros, escolhe os que fariam parte do círculo mais íntimo, e Judas está lá. Só que a gente aprende o contrário. Se a gente orar, não vai ter esses atribulados com nós não, rapaz. Se a gente orar, vai ter só gente boa do lado de nós. Se a gente orar, não vai ter essas tranqueiras não, rapaz. Essa é a palavra lá do Goiás. Eu sou baiano, mas eu aprendi lá na Goiânia lá. Não vai ter essas tranqueiras com nós não, rapaz. É o contrário, irmão. Quanto mais você orar, mais pessoas problemáticas farão parte da sua história. Vou repetir que eu vi que tem gente assustada. Quanto mais você orar, mais pessoas problemáticas vão te cercar. Para quê? Porque só quem ora tem poder para transformar esse tipo de gente. Só quem ora tem poder para que pelo comportamento dele Judas seja julgado. É pela vida de oração da igreja que o mundo não terá de que se desculpar no juízo final. Por quê? Porque Judas teve o modelo, Judas teve o maior exemplo e quis viver a vida que viveu. Mas por que Jesus, mesmo sendo homem de oração, escolhe Judas? Se prepare. É porque Jesus não escolhe Judas por causa de Judas. Jesus escolhe Judas porque Jesus é Jesus. Aí a gente diz assim: eu não escolheria. Se eu tivesse no lugar de Jesus, eu não escolheria Judas. A gente deveria ser mais fiel e dizer: se eu fosse Jesus, eu não me escolheria. Porque Evangelho é graça de Deus manifestada a nós. Continue orando ainda que Judas te traia. Continua orando ainda que Judas te fira.
Continue orando, ainda que Judas seja ingrato. Abençoe Judas, ore por Judas. Por quê, pastor? Porque é melhor ser traído do que traído. E é porque Jesus ora que ele não trai. É porque Jesus leva uma vida de intimidade com o Pai que ele é diferente.